Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição dessa sexta-feira, você vai conferir. TCE julga balanço da SEDUC. Contas estão regulares, mas gestores foram multados. E ainda, conselheiros apreciam balanços de 3 câmaras de vereadores. É o TCE Notícias do dia 30 de setembro que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros julgam regulares as contas de gestão da Secretaria do Estado de Educação, mas gestores responsáveis vão ter de pagar multas. Durante o exercício de 2010, a Secretaria de Estado de Educação foi administrada por 2 gestores. De 1º de janeiro a 30 de março, esteve à frente da pasta o secretário Ságuas Moraes Souza e de 31 de março a 31 de dezembro, Rosa Neide Sandes de Almeida. De acordo com o levantamento feito pela equipe técnica da 2ª relatoria, sob responsabilidade do conselheiro José Carlos Novelli, relator das contas, foi possível constatar que o órgão apresentou superávit na arrecadação. Isso porque a previsão de arrecadação para a secretaria era de 1 bilhão e 47 milhões de reais, enquanto que o valor efetivamente arrecadado chegou ao montante de 1 bilhão 221 milhões, ou seja, 174 milhões de reais acima do esperado. As contas foram julgadas regulares e, apesar do saldo positivo na arrecadação, foram identificadas falhas na gestão do ex e da atual secretária da pasta, erros que fizeram com que o conselheiro relator aplicasse penalidades aos gestores. Para Rosa Neide Sandes, a multa foi de R$ 6.300, por falhas como deficiência de registro de bens de caráter permanente. Já para o ex-secretário Ságuas Moraes Souza, a penalidade somou a quantia de R$ 2.200, por erros como divergência de informações enviadas ao TCE e atraso no envio dos informes dos sistemas GeoObras. O conselheiro José Carlos Novelli ainda determinou à atual gestão que adote providências para que não ocorram mais divergências de informações e que o atual chefe da pasta tenha atenção quanto ao princípio da segregação de funções. Regulares com recomendações e determinações. Assim, o TCE julgou as contas de 2010 da Câmara de Vereadores de Paranatinga. Confira os detalhes desse processo agora. Dentre os pontos positivos encontrados pelo TCE nas contas de 2010 do Poder Legislativo de Paranatinga está o gasto com folha de pagamento, que totalizou R$ 846 mil, o que equivale a 61,99% da receita da Câmara, não ultrapassando ao máximo estipulado, que é de 70%. Os auditores do TCE ainda identificaram que as disponibilidades financeiras transferidas para o exercício seguinte corresponderam a R$ 12.500. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro Alencar Soares, determinou que o presidente da Casa de Leis, Valdeci Nunes, devolva aos cofres públicos cerca de R$ 17 mil referente ao subsídio recebido a maior. O TCE também fez determinações à atual gestão, dentre elas para que a administração de Paranatinga adote medidas para cumprir o limite constitucional do subsídio do vereador-presidente e torne eficiente o sistema de controle interno. As contas do Serviço Autônomo de Saneamento Ambiental de Paranatinga também foram julgadas regulares pelo TCE. Os detalhes desse processo você confere no portal do Tribunal de Contas, no link Pauta de Julgamento. O TCE Notícias faz um breve intervalo. Voltamos já. A Clara é professora e hoje ela ensinou uma lição. Escola pública é feita com o nosso dinheiro, por isso temos que cobrar qualidade. Seu Antônio é caminhoneiro e está de olho nos seus direitos. Buraco em rodovia, sinal vermelho. Se aparecer defeito, o prazo de garantia é de 5 anos. Fique atento, o gestor tem o dever legal de exigir o reparo de defeitos em obras públicas. Quem contrata e quem constrói é responsável pela qualidade do serviço. Fiscalize e denuncie. Tribunal de Contas de Mato Grosso. Contas do Legislativo de Cláudia são julgadas pelo TCE.
Entre os fatos relevantes citados no balanço de gestão da Câmara do município de Cláudia, que em 2010 esteve sob comando do vereador Antônio Roberto Dalmaso, está o valor dos subsídios dos parlamentares, todos estabelecidos conforme a Constituição Federal. O subsídio dos vereadores registrou 18,57% do salário de um deputado estadual, não excedendo os 30% definidos por lei para municípios que tenham entre 10 mil e 50 mil habitantes, como é o caso de Cláudia, que tem 10.635 moradores, segundo pesquisa apresentada pelo IBGE em 2010. O total dos subsídios pagos aos vereadores no exercício chegou ao montante de R$ 262 mil, correspondente a 1,41% da receita do município, que foi de R$ 18.470.000, percentual que não ultrapassou o máximo de 5% determinado na Constituição. Além disso, não houve pagamento de salários superiores à remuneração do prefeito da cidade, que foi de R$ 11 mil. Esses fatores motivaram o relator do balanço, conselheiro Domingos Neto, a votar pela regularidade das contas. Quanto à única falha identificada pela equipe da Sexta Relatoria, referente à não especificação de despesa no montante de R$ 2.100, o relator determinou a devolução dessa quantia aos cofres públicos. As contas de 2010 do Consórcio de Desenvolvimento Econômico e Ambiental de Campo Verde também foram julgadas regulares pelo tribunal. Os detalhes desse processo, que foi relatado pelo conselheiro Alencar Soares, você confere acessando o site tce.mt.gov.br. Irregulares. Assim foram julgadas as contas da Câmara de Vereadores de Cocalinho. O gestor responsável ainda vai ter que pagar com recursos próprios, entre restituição e multas, cerca de R$ 7.500 aos cofres públicos. Mais detalhes desse processo você confere agora. O julgamento pela irregularidade das contas da Câmara de Cocalinho ocorreu porque tanto a despesa total do Poder Legislativo como os gastos com a folha de pagamento ultrapassaram os limites previstos pela legislação e pela Constituição Federal. O gestor da Câmara Municipal de Cocalinho infringiu ditames constitucionais referentes às despesas do Poder Legislativo, correspondendo a 7,17% da receita base, ultrapassando o limite constitucional de 7%. Ao efetuar despesas com folha de pagamento, gastou o correspondente a 73% da sua receita, ultrapassando o limite constitucional de 70%. As citadas falhas são gravíssimas, possuindo força suficiente para a reprovação das contas. Além do balanço ser julgado irregular pelo Pleno, o presidente da Câmara de Cocalinho em 2010, Flávio Mendes dos Santos, vai ter que devolver R$ 2.500 com recursos próprios por ter recebido valores a maior como subsídio e ainda liquidar despesas sem documentação que comprovava a realização do serviço. Já as multas, que somaram pouco mais de R$ 5.000, foram aplicadas ao gestor por causa da existência de diversas irregularidades nas contas, a exemplo da realização de despesas sem emissão de empenho prévio, de pagamentos de parcelas sem a regular liquidação e ainda atraso no envio de dados obrigatórios ao TCE. O gestor também recebeu a determinação para que adeque o orçamento e os gastos com a folha de pagamento, além da recomendação para que aprimore o sistema de controle interno do Legislativo e cumpra com os dispositivos previstos nas leis de elaboração de orçamento e de licitações. Então você já sabe, essa e outras edições do TCE Notícias estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br. Na semana que vem, o jornal volta a ser apresentado pela jornalista Daniele Lanes. Por isso, não perca a edição de segunda-feira do TCE Notícias. A informação como instrumento de cidadania. Tchau!